Bom, agora são 13 horas, aliás, 12 horas e 47 minutos, 12h47, marchando para o final dessa primeira hora do programa Jornal Seara. Já quero aproveitar para destacar aqui um assunto que vem sendo amplamente debatido, que é os preços dos combustíveis aqui no Brasil. Aliás, é bom deixar bem claro para muita gente que não entende, que ainda não conseguiu meter isso na cabeça, e o problema do petróleo e seus derivados hoje não é só no Brasil. Essa não é uma questão brasileira. É uma questão mundial devido à pandemia. E embora muitos achem que isso não tem nada a ver com o fique em casa, a economia a gente vê depois, e a guerra que explodiu já há mais de 100 dias no leste europeu entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, é responsável pela produção de 25% do petróleo que é consumido no planeta. Obviamente que isso tudo traria, como de fato trouxe, consequências para o mundo inteiro. Problemas de ordem no preço do petróleo e seus derivados em todo o globo, no planeta inteiro, tá? Pois bem, como se não bastasse isso, ainda há a questão que envolve a OPEP lá, que é um clube seleto, composto aí por 26 ou 27, salvo engano, países exportadores do petróleo. E, infelizmente, a gente tem visto um determinado oportunismo da parte da OPEP, que é quem, na verdade, impõe o preço do barril do petróleo no mercado internacional, com todas as suas nuances e oscilações. Oportunismo como, por exemplo, o que a gente tem visto aqui internamente, envolvendo a Petrobras, que não esperou nem que o presidente da República sancionasse a lei que colocou combustíveis, energia elétrica, transportes e telecomunicações como itens essenciais, com uma alíquota máxima de 18%. Em pleno feriado, presidente demissionário da estatal, juntamente com os seus diretores executivos, decidiram um reajuste na gasolina de mais de 5% e no óleo diesel de mais de 14%. E deixaram a bomba aí no Brasil. Se ele queria problema, encontrou. Porque ontem anunciou a sua demissão, saiu fora, provavelmente para impedir uma CPI, que certamente, se vier a ocorrer, vai descobrir uma série de podridões dentro da Petrobras, que passa por altíssimos salários dos seus executivos e por aí vai. Tudo bem, essa fogueira não vai baixar agora. Certamente vai demorar muito a apagar esse fogo. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é um dos mais indignados, mais revoltados, e com razão, porque o cara teve todo um trabalho na Câmara dos Deputados para aprovar em tempo recorde a redução da alíquota do ICMS, depois o Senado, e aí o presidente demissionário, juntamente com alguns diretores da Petrobras, desfizeram ou tripudiaram em cima de todo esse trabalho, de todo esse desgaste que envolveu, inclusive, os governadores de estados em questão de minutos. O que o Arthur Lira está propondo agora? Ele está propondo que o presidente da República fale menos e haja. É algo, aliás, que eu falei ontem aqui no programa. Ele entende que o governo federal deve assumir a responsabilidade por esse problema dos preços e dos lucros da Petrobras. E ele pode fazer isso através do quê?
de uma medida provisória. Que medida provisória é essa? Uma medida provisória para alterar a lei das estatais e assim permitir uma maior sinergia entre as estatais e o governo do momento. O problema é porque isso aqui lá na frente pode trazer a velha corrupção anterior, né? Vai que o presidente Bolsonaro não se reeleja. Aí volte o Lula e a quadrilha lulopetista. Passam para dentro da Petrobras de novo para ditar preço, para apontar diretores, para fazer toda aquela corrupção que a gente viu no passado recente. O problema disso é só esse. Talvez seja isso que imponha um certo receio ao atual presidente da República. Ele pode resolver isso aí numa canetada, na edição de uma medida provisória, que tem prazo de validade de 120 dias até que seja apreciada pelo Congresso Nacional, ou seja, passa a valer imediatamente. O que essa MP, essa medida provisória, possibilitaria ao governo federal como maior acionista da empresa e que hoje interfere muito pouco ou quase nada na questão dos preços? Embora seja o maior acionista, fariam o governo participar mais diretamente e provocar efeitos mais rápidos. Lira sugeriu que o governo edite essa medida provisória para alterar a lei das estatais, legislação criada no governo Michel Temer, como uma resposta à influência política na Petrobras, que foi apontada como uma das responsáveis pela corrupção revelada na Operação Lava Jato. Abro aspas para o presidente Arthur Lira. O que se aprovou lá atrás, ainda no rebote das operações e das situações que o Brasil passou, transformou as estatais em seres autônomos, com vida própria e dissociadas do governo do momento. Fecho aspas aí para o Arthur Lira. Eu vou traduzir isso aqui para você. O que é que o Lira está dizendo? É que essa lei que foi aprovada ainda no governo Temer deu uma autonomia maior do que realmente deveria para a Petrobras e outras estatais. E que o governo pode hoje interferir muito pouco. É como se a Petrobras fosse uma república independente, só que explorando o solo e o fundo do mar no Brasil, onde ela está radicada, certo? E explorando os brasileiros. Ou seja, hoje a Petrobras só presta informações, esclarecimentos, só presta contas, só divide os lucros com os acionistas minoritários. Que, aliás, é bom que se diga, ações que foram vendidas pelo próprio Lula enquanto presidente. Quem resolveu tornar a Petrobras uma sociedade de economia mista foi o próprio Lula, quando vendeu essas ações para os norte-americanos, que estão lucrando uma verdadeira fábula às custas da miséria, da dificuldade imposta aos brasileiros. Então o Lira sugere que o presidente da República edite essa medida provisória, alterando a lei das estatais, para que ele realmente possa ter ingerência dentro dessa composição dos preços que são praticados aqui no mercado interno pela empresa. Aí você deve estar perguntando, ué, mas o governo Bolsonaro não é liberal? E você, Luiz Augusto, também não defende o liberalismo econômico? Quem dita preços é o mercado. Como é que você agora se contradiz a ponto de defender que o governo interfira na Petrobras? Nós não podemos esquecer que estamos vivendo um período excepcional.
excepcional. Nós nem saímos de uma pandemia de mais de 2 anos e explodiu uma guerra. Então não é aceitável que a Petrobras aumente ainda mais os seus lucros com a pobreza e a miséria, a dificuldade da população brasileira. Lucro, tudo bem. Agora, lucros excessivos, extrapolados, não. Há de se fazer realmente essa intervenção. Ao menos num momento tão extraordinário, especial como esse que nós estamos vivendo. O presidente da Câmara afirmou que deverá propor ao governo a edição desta MP com alterações no sistema de formatação de aumento de impostos na questão dos lucros. Abro aspas. Para isso precisaremos ainda de uma discussão pormenorizada com relação aos aspectos jurídicos e técnicos. Fecho aspas. A ofensiva do governo e aliados contra a Petrobras teve início na última sexta-feira, quando a Petrobras anunciou o aumento nos combustíveis. Após o anúncio, Arthur Lira começou a se manifestar nas redes sociais pedindo a saída do presidente da estatal, José Mauro Coelho, que já havia sido demitido, tá? E que ontem anunciou que estava deixando o cargo. Lira também atacou membros da diretoria da Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro ainda não desistiu de realizar essa CPI da Petrobras. O governo federal quer porque quer a CPI da Petrobras. O PT já anunciou que não apoia a CPI da Petrobras. Logo o PT propor CPI, fazer barulho em CPI, é a sua praia? Há algo de esquisito em tudo isso aí, ou não? Então, minha gente, a situação é essa, o cenário é esse que eu tô colocando para você, tá? Isso aqui é o resultado de pesquisas, de leituras que eu faço, de profissionais do setor e também do meu ramo, rádio, jornalismo, que eu escuto e que eu leio também a respeito desses temas, para poder chegar aqui e fazer essa exposição para você, sem estar com aquela história de ouvir falar, ou então transferindo culpa para pessoas que não têm. Não, aqui mostrando todos os aspectos dessa questão que envolve o preço, a comercialização, né? E toda a situação complexa do petróleo e seus derivados, não só no Brasil, como no mundo. Agora, eu acho que o presidente da República tem que fazer isso sim. Se ele não fizer, vai estar demonstrando fraqueza, ou então que não quer resolver o problema. Que é apenas atribuir aos outros responsabilidades. E ele, como maior acionista da estatal, como representante do governo federal, pode, e num momento como esse, deve sim editar essa medida provisória e nós, brasileiros, podermos resolver esse problema causado pela Petrobras. Fazer, nem que seja na marra, com que ela cumpra com a sua função social. Porque ela não pode só ter lucros e lucros exorbitantes esfolando o povo brasileiro, não. De forma alguma.